Olá e bem-vindos! Nossa, um golpe de karatê. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, seu cantinho aleatório do fandom. E bem-vindos ao nosso review do episódio 4 de The Legend of Vox Machina. O momento onde as coisas começam a ficar bem complicadas. E tem muita coisa pra gente falar. O episódio 4 começa então com o soberano Uriel dando um esporro generalizado em Vox Machina, porque eles desrespeitaram os convidados, acabaram com o banquete e tudo mais. Lembrando que o soberano Uriel tá claramente sob a influência do Silas Briarwood. Os Briarwoods, inclusive, só foram ao banquete porque eles precisavam garantir que o soberano Uriel não fosse se meter nos afazeres, nas coisas de Whitestone. E pra isso o Silas encantou ele. Então o Uriel tá sob o encantamento do Silas. Falei certo. Então o soberano Uriel tá sob o encantamento do Silas e ele manda prender Vox Machina e a Allura tenta dar uma, assim, colocar panos quentes na situação e diz, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles em prisão domiciliar e depois que a gente ouvir os Briarwoods a gente decide o que fazer em relação a eles. E essa cena tem uma das coisas que eu mais gosto da interpretação do Grog pelo Travis. Na mesa isso acontecia o tempo todo também, que é como o Grog não entende coisas básicas. Então, quando eles falam de prisão domiciliar, né, house arrest em inglês, o Grog vira e pergunta, mas como você pode prender uma casa? Porque ele não pega, né, essas referências. E isso era uma coisa que acontecia direto na mesa e eu fico feliz de ver que a série incorporou. E tem vários detalhes desses ao longo desse episódio, assim, eu anotei vários, não sei nem se dá tempo da gente falar sobre todos eles. Enfim, eles são acompanhados até a fortaleza deles, tiram todas as armas e a gente tem a introdução, ou pelo menos foi a primeira vez que eu notei, de um personagem que era um NPC recorrente na mesa e que eles já tinham avisado que tinha ganhado uma posição um pouco diferente para a animação, que foi a introdução do Captain Jarrett. O Jarrett era um personagem super querido pelo grupo, pela party do Vox Machina, e foi bom ver que ele tá numa posição bacana. O Capitão Jarrett, então, recolhe todas as armas de Vox Machina, inclusive o alaúde do Scanlan, e mantém eles lá em prisão domiciliar. Só que, nesse meio tempo, os Briarwoods percebem que o Vax'ildan tinha roubado o livro, que eu falei que tinha umas coisas importantes ali pra quem conhece o Lord D&D, e eles resolvem cuidar disso da melhor maneira que uma necromante pode cuidar, mandando umas criaturas bizarras atrás do livro e atrás de Vox Machina. Então, enquanto eles estão lá em prisão domiciliar, chateadíssimos, lidando com várias questões, a Pike com o fato de que ela não sente mais a luz da Everlight, o Percy claramente montando uma arma, e a gente vê essa arma rapidamente no episódio seguinte, ou no 6, não tenho mais certeza de em qual dos dois, acho que foi no 6. Mas eles então são atacados por essas criaturas, e o Gimme, meu mestre de D&D, me perguntou que criaturas eram aquelas, porque ele não reconheceu, e salvo engano, posso estar enganada, mas salvo engano, ali era uma das criaturas que estão no livro do Explorer's Guide to Wildemount, que é um livro sobre a região de Wildemount. O Explorer's Guide to Wildemount é um manual de campanha, né? Ele é um campaign setting de um dos continentes de Exandria, que é esse mundo onde todas as histórias de Critical Role se passam, e de onde vieram os Briarwoods. E eu acho que esse bicho que ela mandou atrás deles era o que a gente chama de Shadowghast. Eles deram uma ajeitada para os bichos ficarem mais maneiros na série, mas salvo engano a gente viu ali um bando de Shadowghasts indo atacar Vox Machina. A introdução desses bichos é muito maneira, e uma coisa que eu acho importante a gente relembrar é que o arco dos Briarwoods, como eu tinha dito já no vídeo anterior, ele é um arco com uma pegada mais do terror. Então são umas criaturas bem aterrorizantes, bem creepy. Elas enfiam umas garras nas pessoas e as pessoas começam a meio que, tipo, chorar uma gosma preta e tal. É bem legal, assim, ver a representação
visual desses monstros de RPG, né, que a gente vive tendo que enfrentar quando a gente tá jogando e a gente imagina como eles são, mas ver efetivamente é muito mais maneiro. E nesse momento dessa luta e tal, enfim, a guarda é basicamente dizimada, os próprios membros do Vox Machina estão bastante machucados e eles conseguem fugir junto com o Capitão Jarrett e se trancam numa sala, e a gente tem um dos melhores easter eggs desse episódio, que é a mesa onde o Grog deita o Scanlan é uma reprodução quase idêntica da mesa aonde a galera do Critical Role joga. É uma mesa meio em formato, não chega a ser exatamente um diamante, mas é como se fosse. E eu fiquei super feliz de ver esse easter egg. Eu tenho adorado ver essas pequenas coisinhas, assim, esses pequenos nods pra quem assistia a campanha, né? Enfim, quando eles estão lá trancados nessa sala, os Shadow Guests chegam e o Jarrett acaba descobrindo que se ele tocar fogo na tocha, se ele tiver uma fonte de fogo, ele consegue afastar os Shadow Guests, mas é claro que eles apagam a tocha. E aí a Keyleth, que tá tendo um surto, porque, né, assim, tudo muito complicado, meu Deus, o que eu vou fazer? Consegue castar Sunlight e expulsar os Shadow Guests todos. Uma coisa que eu achei legal é que esse episódio já começou a introduzir um pouco mais do backstory de cada um dos personagens, né? Então, momentos mais cedo, a Keyleth tava trancada no laboratório do Percy com ele, e ela tava falando com ele que, assim, eu sei um pouco do que você tá passando, porque eu também posso nunca mais ver a minha família, porque se eu não completar o meu Aramente, eu nunca posso voltar. E o Percy até, tipo, meio que se simpatiza com a dor dela, mas diz, mas independente do que aconteça, a sua família ainda tá viva, né? E a minha nunca vai voltar e tal. É um momento bem de construção dos personagens, eu achei legal. A gente também tem um comentário do Vex e da Vax sobre Syngorn, que faz parte do backstory deles e tal, foi um lugar de onde eles tiveram que fugir, eu não vou entrar em mais detalhes porque eu não quero dar spoiler da história deles. E a gente vê o Scanlan tentando entender qual é o rolê ali do livro e tal, e ele, enfim, não consegue ainda entender muito bem. No episódio seguinte a gente fala algumas outras coisas mais importantes sobre o livro, mas claramente está escrito numa língua que eles não entendem, não compreendem, mas tem umas imagens que chamam a atenção do Scanlan, umas coisas meio de morto-vivo e tal, porque claro, né, a Delilah é claramente uma necromante, mas assim, é um episódio muito intenso de ação, né, eu acho que eles têm conseguido manter, assim, um equilíbrio bom entre os momentos de ação e os momentos de desenvolvimento dos personagens, e ele termina com, claro, eles conseguem se livrar dos Shadow Guests e o Percy resolve que quer ir pra Whitestone e ele tá meio fugindo, mas no que ele tá meio fugindo, o resto da equipe diz, você não acha que a gente vai te deixar aí sozinho, né? E nesse momento que ele tá meio fugindo, tem um easter egg bem específico da campanha. Ele passa por um pote, tipo o pote da Rosa da Bela e a Fera, que tem não tem um jeito bonito de dizer, tem um cocô azul. E é sim um cocô azul. Em um determinado momento da campanha, o Scanlan conseguiu com o Gilmore uma poção. Eu não lembro exatamente pra que a poção servia, assim, como exatamente ela funcionava. O fato é que o Scanlan faz uns cocôs que servem pra scry em um determinado lugar. Eles servem como se fossem uma scrying stone, ou seja, uma coisa pela qual ele consegue ver como é que estão os rolês no lugar onde ele deixar o cocô. Então, sim, é um cocô. Se você não viu, volte, veja. É um cocô azul. Quantas vezes será que eu posso falar cocô sem o YouTube derrubar meu vídeo? Enfim, ali uma moussezinha. E esse momento em que a party resolve que não, a gente vai pra Whitestone com você e tal, é também um dos momentos mais tristes, por enquanto, porque a Pike diz que não vai. Porque ela não tá conseguindo falar com a Everlight, né? Ela tá com acesso à divindade a quem ela serve meio interrompido. E ela fala, cara, eu não vou ter como ajudar, eu preciso resolver isso e tal. E aí a gente tem um momento absolutamente doce do Grog dizendo, pô, mas e se eu precisar de você? E ela dizendo, você sempre pode falar comigo, é só você falar, pensar em mim e tal, que você vai me sentir lá. E é um momento tão doce entre os personagens, assim, eu amo muito a relação do Grog e da Pike, porque é uma relação quase que de irmãos, né? E eu acho que a Pike traz muito à tona
o quão ursão, na verdade, o Grog é. Você olha pra ele, tipo, é um bárbaro, é um bruto, é um beberrão, mas na verdade ele é um bebezão. E eu gosto muito do como essa dinâmica se desenvolve. Mas então ela se despede de todo mundo, a gente vê o Scanlan ali um pouco triste, assim, que a Pike não vai com eles e tal, e eles partem em direção a Whitestone. E o bicho começa a pegar brabíssimo no próximo episódio. Queria saber o que vocês acharam do episódio 4. Eu acho que esse é um episódio que continua encaminhando pra um lado menos galhofeiro, pra um lado mais sério do desenvolvimento da história. E eu fiquei bem satisfeita com ele. Não esperava ver Shadow Guests assim tão cedo. Posso estar equivocada em relação aos Shadow Guests. Se você achar que tem uma criatura que corresponde melhor àqueles monstros, deixa aqui nos comentários. Qualquer pergunta, qualquer dúvida também. E a gente se vê no próximo vídeo.